Quem faz o som é Thiago. Vai começar mais um podcast. É um gênio. Esse podcast é muito legal. É legal. O podcast que você vai curtir. Questionado. Vai curtir. Hoje vamos falar do povo bom. Democracia. Vai! Cadê aqui, Santiago? A morte! É a democracia que acabou pra você. O povo todo. Tá bom, larga essa merda. Ei, meu. Olá para todos, está começando aqui mais um Gênio Podcast em que nós juntamos as melhores mentes disponíveis na humanidade para discutir temas profundos, temas que afetam o comportamento da sociedade, da humanidade e transcendem a existência enquanto entidade filosófica. Portanto, e no programa de hoje, né, nós vamos comentar sobre um aspecto da democracia que existe já há muito tempo, mas pouca gente fala, que especificamente a gente vai falar sobre a relação entre o desempenho e a morte do povo Pou e suas implicações para o fim da democracia. Que todo mundo sabe. E o povo Pou, só uma leve introdução aqui para os desavisados, né? Eu tenho certeza que todos os participantes aqui do chat já conhecem o tema profundamente. Sim, mas pode ser que tenha um desavisado, né, e tal, e aí de repente, não tá lembrando sempre direito. tem aquele que não se aprofunda muito nos conhecimentos. Exatamente, exato. E a gente tá aqui para ajudar você, que apesar de ser uma forma de vida inferior, nós lhe devemos o respeito que se deve a todas as formas de vida, mesmo as de mais baixa qualidade. E para isso, a gente vai dar uma pequena introdução para quem não lembra. Na Copa de 2010, se eu não me engano, houve o fenômeno povo Pou, que a gente vai comentar aqui, que na verdade é somente a ponta do iceberg de toda essa estrutura que mantinha, né, a democracia. Envolve muita coisa aí, viu? E não, vocês vão entender. E aí, o povo Pou, ele tinha essa habilidade de fazer excelentes escolhas e sempre acertava, porque ele conseguia... Ele previa o futuro, só para terminar a introdução, né? para poder... só um minuto aqui, eu gostaria de pedir que os participantes da mesa se contivessem, porque eu sei que é um tema pesado, um tema que realmente inflama as nossas paixões, mas só para a gente manter a estrutura, eu só vou terminar aqui a introdução, né, do povo Pou, em que ele fazia essas escolhas, mas aí em 2010, ele, num belo dia ele estava bem, no dia seguinte ele já não estava mais com vida. A gente vai discutir também sobre as circunstâncias que levaram à morte do povo Pou e como que ela é representativa para o declínio da democracia no Ocidente. E aqui comigo para discutir esse tema, né, nós temos, como sempre, né, o Zé Emerson, que é uma pessoa aí que já está muito preparada para discutir também sobre esses assuntos. Bem. Hoje a gente conseguiu trazer um especialista, né, muito, né... A gente tenta sempre trazer um especialista diferente, né? A gente tem aqui o Dilton, que está aqui, hoje, né, dessa vez para nos, né, encantar com todo o conhecimento. Ele que é um especialista, né, na arte de democracia, essa parada de política toda, né? Ele é expert nisso, depois de seus 25 anos aí de introdução, de estudo introdutório à democracia e à política, né? Ele veio nos né, mostrar um pouco e tentar passar uma gota de tamanho conhecimento, né? A gente tenta sempre trazer um convidado diferente aqui, né? Dessa vez a gente tem o Dilton aí, que é o nosso novo especialista aí. Vocês podem ver, inclusive, que ele até lembra, assim, um outro, mas eu não sei se você tem algum grau de parentesco com o Delton, que esteve semana passada com a gente, não, né? Não, desculpa, não conheço não. Mas eu assisti a live de semana passada. Muito bom. Porque eu já sabia que tinha sido, né, convidado. Convidado, então... exato. É porque o convite aqui nos nossos episódios ele é feito mesmo de antecedência. Muito curiosa, né? Então eu gosto de ter conhecimento assim, em áreas diversas, né? Mesmo as que são mais distintas assim, da minha área, que é a demagogologia, né? Eu sou demagogólogo. E eu ouvi dizer que você também tem uma especialização em octopologia democrática, não é isso? Não. Isso, eu tenho, mas já é antiga e muita gente não sabe, né? Eu acho que a gente tava. Achei que o Tom ele tinha de.
misturado um pouco ali nos seus papéis na pauta. Hoje eu tomei a liberdade de trazer, né, um especialista, um doutor mestre em polvologia, né, no estudo de polvos e povos. Ele pode muito bem falar, inclusive que é um assunto, né, que mexe com a democracia também, e um assunto que todo mundo conhece, mas ninguém fala, que é o quão importante, né, é você ter... Ele vai explicar um pouco pra gente sobre o peso da morte, né, do povo Po e como que isso implicou, né, nos dias de hoje, né? O que aconteceu, o que foi isso? A gente tem esse especialista aí, a gente tem o Diego, né, o doutor mestre em polvologia. Me perdoe se eu estiver errado, Diego. Doutor Diego, perdão. Olha, a gente tem aqui... Com licença aqui, viu, Thiago? Eu vou logo começar com uma bomba. O povo Po era maçom. Não acredito. Não acredito. Eu vou mandar uma imagem pra você. Você vai ver o triângulo perfeito, feito com as paradinhas do bicho lá, assim, ó, pra baixo. Era maçom. Não é E possível. tem todo um contexto por trás disso aí, né? Se você olhar direitinho assim, ó, na cúpulazinha de cima assim, ó, Illuminati. A gente vai entrar nisso já, mas pode prosseguir com o assunto. Tá Olha aí, já é muito bom, né? Foram anos de pesquisa até encontrar esse doutor mestre, né? Inclusive, ele foi muito difícil a gente contar, não podemos citar, né? A gente botou o nome de Diego aqui porque eu não posso citar o nome verdadeiro, né? Pois Verdade. ele já acabou de denunciar, né, coisas que a gente não sabia, né? Ao meu ver, eu sempre tive o povo Po, né, como um ser fora do sistema, né, um ser imparcial que não era, né, nesse meio. Então, eu estou um pouco surpreso, estou em choque. Revelações bombásticas, amigo. Eu tô olhando direto pela janela da cabana para ver se não tem ninguém passando, se não tem uma lanterna, um laser. Exato, se preocupa. Se você ouvir um barulho de helicóptero, já corra, porque é os pombos vindo, viu? Justo, é verdade. Os sabe, pombos eles estão envolvidos. Tá sabendo, mas a gente já denunciou a grande máfia dos pombos e que eles são a força motriz do mal por trás de todos os grandes eventos da humanidade. É verdade. Incrível. Muito bom. Bom, então o que acontece, né? Esse nosso nobre colega aqui, vamos chamar de Diego, eu também já tive uma interação com ele aí, Diego. Já tive uma interação aí com ele no passado, já fizemos pesquisa junto também, por isso que nossas áreas se interseccionaram, aí a questão da democracia e de polvologia, né, octopovo. Então, assim, a gente meio que já tá trabalhando nesse tema aí um pouco, aí, né, há bastante tempo. As informações mais cruciais aí eu delego para Diego também, porque, né, enquanto eu tô me expondo aqui, né, mostrando... Eu sendo a face, né, não estou falando muito abertamente das coisas, Diego é a pessoa que tem informações aí que são realmente bombásticas, né, e aí ele vai decidir se solta ou não, né. Muito bom saber disso. Então vamos começar, né, fazendo... Perdão, eu acabei tomando a sua fala. Não, então, exato. Como sempre aqui no nosso podcast, a gente gosta de primeiro fazer um apanhado histórico, né, para situar o nosso ouvinte em toda a dinâmica histórica dos processos históricos que levaram a gente a chegar nesse ponto, né. A gente sabe muito bem que a democracia ela nasceu na Grécia, nos seus embriões na Grécia, né? E eu queria já levar essa discussão aí, jogar já para os componentes da mesa. Sabendo do início da democracia ter começado na Grécia, que a gente sabe que tem ali já acesso ao mar e tal, se os povos ou outros animais marinhos, né? Já estariam aí naquela competição para de repente ali guiar como que funciona primeiro, né? O processo de introdução dos povos no processo democrático. Meu amigo, o Kraken, quem é que passava do Kraken lá? O Kraken botava moral, rapaz, o Kraken queria dominar tudo. Exatamente. Já tem essa ganância dos povos de querer tomar conta do negócio. A gente diz que é democracia, mas não, rapaz, não é democracia não. Isso aí é quase um imperialismo esse negócio aí, é uma monarquia. Podemos dizer então... Me perdoe, mas podemos dizer que é uma democracia. Democracia, inclusive, deve ter vindo disso, né? Realmente, tem a ver com demônio, Kraken, né? E companhia, né? Que vinha o demônio, né? Isso aí que o especialista Dilton, perdão. Você está se confundindo. Tá confundindo. Não, eu realmente me confundo. Eu peço perdão aqui ao doutor. Pode me chamar de Dil. De Dil. Ok, Dil. O que é que você... Eu sei que você já tá por dentro aí desse assunto da democracia, mas aí a gente sabe que isso é um embrião do que viria a se tornar a democracia, né? Eu queria que você nos desse uma introdução sobre
por que como o povo começou a entrar nessa dinâmica populacional dos sistemas de governos, e o pessoal lá da Grécia Antiga, né, decidiu que não, realmente a gente tem que introduzir o input deste animal no processo democrático. Veja só, o Kraken, ele é uma figura mitológica porque ele era conhecido por causa do tamanho da sua enorme cabeça, por ser um ser de muita sabedoria. Por consequência, ele poderia, então, ele tinha uma capacidade assim, de distinção, de pensamento muito acima, né? Inclusive, grandes filósofos se inspiraram no povo para poder utilizar da sua capacidade para trazer, né, temas, né, que eram trazidos do mar, do fundo do mar, que são temas muito profundos, né, trazendo para a humanidade, para que ela pudesse abordar já desde o início, né, sair um pouco do escopo de guerrear e morrer, que era o que a humanidade fazia na época. Então, o Kraken, ele tem essa simbologia assim, muito bonita, e como bem foi mencionado, a palavra democracia ela tem origem nessa palavra. Né? O democraken, né, que é a palavra original, né, e o Kraken teve essa inversão aí do fonema, né, em vez de virar democrático, virou democrático, né, porque acabava, o pessoal gostava muito dessa inversão de palavras, e porque tinha uma figura muito conhecida na época chamada Kratos, que também, né, deu essa inversão aí também da palavra. Me corrija se eu estiver errado, mas inclusive foi um dos primeiros, né, seres humanos a tentar lutar contra o sistema. Né? Hoje a gente vê assim, primeiro ateu, eu diria. Exatamente. Ele era ateu assim, ativista. Justo, ele ia mesmo realmente atrás para provar que não eram seres superiores, né? Exato. Que não existe. Pra quem não sabe, ateu é quem acredita na não existência de Deus, de deuses, e ele buscava ativamente que os deuses não existissem. Faz sentido. Ele então seria o ateu verdadeiro, né? O ateu raiz. Ele é um ateu ativista, como eu disse. Entendi. Nosso especialista, Dr. Diego, me corrija também, eu não sei se isso é verdade, mas a gente vê aí que os povos, né, eles têm esse tipo de comportamento, né, eles têm esse domínio aí sobre a democracia e tal. Eu não sei se isso tem a ver, você que conhece mais dessa área, teria os craques de futebol, eles seriam alguma coisa nessa relação aí com os craques e tal? Assim, são pessoas pré-selecionadas desde criança para se tornarem craques que são descobertos, mas na verdade estão sendo preparados desde muito tempo. Eu não sei, eu peguei isso aqui, né, a gente, como vocês sabem, a gente vai muito aqui procurar fazer pesquisas, né, pesquisas muito profundas e em lugares onde ninguém iria, e eu consegui pescar essa informação aí. Você, não sei se você conhece mais sobre o assunto, você pode falar alguma coisa? Veja bem, né? O pessoal usa muito a ventosa do povo para atrelar a questão do superpoder, assim, né? Não é um superpoder, vou virar o super-homem, eu vou voar, né? Mas estudos feitos desde 1322, eu acho que foi aí que começou o estudo a fazer, que eles pegavam os bebês, toda vez de manhãzinha cedo, pingavam uma babinha da ventosa do povo, assim, do lado da boca do menino, fazia isso durante 7 anos, e o menino se tornava uma figura de poder. A gente pode pesquisar hoje em dia, certamente Elvis Presley comeu muita ventosa de polvo. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que veio aquele ditado que o poder emana do povo. Veja bem, se tudo não se colida no final das contas. Verdade. O povo japonês tem muita, né, essa alimentação, né, do japonês, ela inclui, inclusive, polvos, né? Isso, então, explica também o avançado da tecnologia dos asiáticos, isso, é isso que exatamente, porque eles se alimentam muito disso. Mas é isso mesmo, mas tem essa correlação. Agora, sim, também tem a questão da participação mais ativa da população octopata, né, dentro da população japonesa, mas aí a gente, né, pode deixar isso com o especialista se ele tiver de repente falar, exato, né? Também tem, né? Que tem a questão da segurança aí. Eu não sei se... Certo, então a gente já discutiu essa simbologia, né, do povo e já identificou aí processos que ocorriam já há muito tempo para o melhoramento, né, de humanos, em desempenho não só acadêmico, como também esportivo, utilizando aí a baba do povo. Então, mas a gente sabe também que esse processo ele ocorre também de forma mais direta, como, por exemplo, né, no processo de eleição, todo mundo sabe, isso não é segredo mais para ninguém,
que o voto, na verdade, ele é alegórico. Exatamente. Ele é figurativo. Porque no final, em todas as urnas que existem no mundo, dentro dela você tem normalmente um ser. Um octópode, né? Você tem desculpa, qual é o termo? Um octópode, né, no caso. Exatamente. Que ele que faz a decisão. Então, você pode ver que o barulho que a urna faz normalmente quando se aperta, ele bota aquele barulhinho, já pode passar o... Exatamente. Que é dele se mexendo. Poucos são os que ouvem, né? Poucos são. E quando eu digo assim, que acontece de ter atentados contra povos, né? E a gente, a urna quebrou em tal lugar. Você vê urnas substituídas. São urnas que estão realmente puras, né? E são substituídas porque deu algum problema. Com certeza ela estava sem o seu operador, né? De votos, que é o povo, todo mundo sabe. Agora, o mesário ele fica ali por trás com uma xeringuinha borrifando assim. Vez ou outra ele vai lá, dá 2, 3 xeringadas. Exato. Aí o povo fica como? Às vezes o pessoal pergunta, mas o papel vai molhar? Não, é porque precisa. Às vezes nem o próprio comissário, né, que vai lá aplicar, né, o líquido, ele sabe da presença ali, mas só dita ele, tem que manter as engrenagens funcionando e tal. Então, é uma coisa que a gente sabe. Doutor Antônio, veja bem, observe direitinho se você não consegue visualizar o povo teclando. Escute. É o povo. É o povo. Então daí que vem, né, o governante escolhido pelo povo. Então eles tiraram esse L justamente pra a gente, né, e fizeram essa relação de, quando a gente fala, inclusive na história, também me corrija se estiver errado, meus dois caros especialistas, quando a gente fala de povos antigos, né, na verdade tinha um L ali que foi tirado, que a gente está falando justamente dos, né, precursores da economia, do governo mundial, né? Inclusive, você tem que... Não, perdão, pode falar. Não, é porque você está falando assim de antigamente, mas como a gente estava falando, a própria democracia ela surgiu a partir disso, né? Então, quando você tinha a congregação ali, né, de pessoas que estavam querendo escolher os seus líderes, como antes, a questão da votação foi uma coisa que surgiu um pouco depois. Antes eles pura e unicamente colocavam o povo ali no meio e deixavam que ele decidisse quem seria um bom líder, né? Às vezes ele decidia dois somente para poder gerar um pouco ali de animação, para botar os dois para brigar, ver quem sobrevivia para poder conseguir ganhar, né? Jogava uma faca ali no meio, puxava duas pessoas e falava, um dos dois vai ganhar. Exatamente, são dois governadores aí que vocês decidam entre vocês, porque às vezes... Isso já se conecta, Dalton, que é uma coisa que a gente não comentou no nosso episódio sobre rinha de idosos, é da participação do povo também, né? Porque, por exemplo, os líderes normalmente eram idosos, e aí já o movimento na Grécia Antiga, de repente, não, vamos fazer uma rinha mais humana, em vez de, tipo, tirar sangue, vamos só, de repente... Eu vi esse episódio da rinha de idosos, e a primeira coisa que eu pensei, que eu acho que o especialista na época não falou isso, porque era muito tema para abordar, né? Ele deve ter mas uma das origens faltadas da rinha de idosos, né, era que o povo era a pessoa que promovia isso. Desculpa, eu já acostumado aqui, né? A tentar jogar o poder para as pessoas, como se o povo não tivesse. O povo era quem decidia quem era o campeão ali, né? Ele que observava ali e falava assim: olha, são dois idosos ali com potencial, podem governar, por que não brigar? Foi assim que surgiu, inclusive, esse processo de luta, né? Esse processo de combate, que obviamente, né, tinha um propósito maior, né, porque o povo, ele é um animal que ele tem uma bondade ali na questão de trazer a sabedoria pra gente e tal, assim. Exato. Mas esse propósito acabou sendo, né, deturpado pela própria velhice, né, imagino. Pode não entendo muito de velhos, né, mas aí, se vocês quiserem chamar outro especialista lá. Olha, uma coisa, o que é que vocês... Desculpa, continue seu pensamento aí, eu pensei que você tinha terminado. Já eu faço uma pergunta. Não, era apenas isso mesmo, falar que o surgimento, né, dessa questão de colocar o combate para fazer parte do processo democrático, né, o povo que escolhia, né, os combatentes, vamos dizer assim, né, porque às vezes você precisa de uma animação ali no meio de uma votação, né, nada como uma boa facada ali no processo democrático para poder trazer alegria para o povo. Faz parte. Então, o que acontece foi que depois que isso foi visualizado,
né, os idosos acabaram deturpando um pouco essa questão, e hoje você tem essa rinha de idosos aí que foi falado no episódio de vocês aí, né? Então é apenas isso que eu queria trazer mas aqui. prossiga aí o raciocínio, doutor Diego, então. Passa a palavra aqui pro doutor Diego. Eu queria fazer agora uma pergunta aqui para a gente... Uma provocação, refletir, né? Uma provocação e a gente tentar entender qual seria a atividade do povo hoje em dia. O que é que o povo ia estar querendo hoje em dia? Qual é o alvo do povo hoje em dia? Onde o povo quer chegar hoje em dia? Onde ele está agindo hoje em dia? Entendi. Eu gostaria de aproveitar aqui a provocação do Dr. Diego, né, e já levantar um aspecto que eu queria que os participantes abordassem em suas respostas, é que o povo, a gente sabe que ele é uma estrutura que ele não tem uma estrutura óssea, né? Portanto, ele é sempre maleável, ele se adapta muito bem, ele consegue... Por isso que a democracia também vem apesar dos vem sobrevivendo, né? Porque a grande mente por trás, ela é maleável, entendeu? Ela se adapta bem, e cada uma, a gente sabe que, por exemplo, na democracia a gente tem pelo menos 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, mas existem ainda os outros poderes, porque um povo ele tem 8 tentáculos, certo? Uhum. Portanto, representaria, né, o judiciário, outro o legislativo, outro o executivo. Aí eu queria que os participantes também, né, cada um de repente, porque a gente sabe que os outros poderes que são ocultos, por isso que só mostram 3 pra gente, mas um deles por exemplo, o WhatsApp, que já não é de agora, a gente acha que é a coisa que surgiu agora, mas o WhatsApp religião, sem dúvida, um deles. Exato. A mídia, né, o jornalismo, tal. A gente já vai em quantos poderes? 6. Tá faltando 2. Algum dos doutores a gente aí tem. Eu posso dizer quais são os últimos 2? Por favor, um especialista pode falar. O penúltimo é a violência, porque você tem que ter um controle, né, do grau de atividade violenta da humanidade. E como o doutor Diego pode confirmar aí para mim, né, o povo ele possui um tentáculo que ele é maior que os outros, que chama de tentáculo sexual. E esse é responsável pelo quê? Pornô. Justo. Entendi. Que é também outra força motriz da humanidade, né? Exatamente. Totalmente. Faz muito sentido, viu? Eu nunca tinha pensado por esse lado, não, mas faz muito sentido. Realmente. Não, aqui todo mundo tá aprendendo. Por isso uma forma de domínio mais psicológico, mas aí tudo se liga no Exato. Assim como todos os tentáculos se ligam à cabeça do povo, né? Justo. Que é a mente por trás disso tudo. Por trás né? de tudo isso. Então, voltando à provocação aí do Dr. Diego, né? Gostaria que vocês comentassem aí qual o plano atual, né, de atuação dessas entidades marítimas que estão aí governando a gente há milênios. Eu quero, inclusive, fazer, né? A gente veio falar, inclusive, sobre as implicações da morte do povo, né? Nós sabemos que o povo, ele não somente previa, né, muito entre aspas, esse previa os resultados dos jogos, mas ele também estava por trás disso tudo, manipulando para que o ser humano ele tivesse um pouco de felicidade, né? Só que, como a gente já vem denunciando os pombos lá de trás, a gente sabe que existe essa guerra, inclusive, chegou aqui informações para mim, eu andei pesquisando essa semana, não somente os pombos, mas também, né, tem um novo povo querendo surgir aí, né, um novo poder querendo tomar posse, inclusive tem sido, né, os principais suspeitos desse atentado, né, dessa retaliação, né, que foi a morte do povo Pou, que são os reptilianos, né, querendo dominar aí e fazer parte dessa guerra de poderes, né, entre os... A gente sabe que, como a gente já está aqui muito depois deles, os animais dominavam a Terra antes do ser humano, então a gente sabe que tem essa guerra aí dos reptilianos que querem tomar, e tem o pombo também, e a morte do povo Pou justamente foi para quebrar, né, esse ciclo de democracia e de evolução que a gente tem vivido aí para ocorrer essa tomada de posse né, do controle, né, essa tomada do controle das eleições e do sistema como que é hoje, né? Olha, desculpa, eu acho que o doutor ele está já... porque, assim, a gente tá falando da questão da importância do povo, né, ao longo da história, só que é bom colocar a seguinte questão. Né, do mesmo jeito que a filosofia, de um modo geral, a medicina, a matemática,
ela teve um papel crucial, né, ao longo da evolução humana, ao longo do desenvolvimento da sociedade. Ao mesmo tempo, tiveram figuras centrais de cada uma dessas áreas que foram importantes para dar passos maiores. O povo Pou, ele é um desses representantes, no caso dos octópodes, e que deu 8 passos maiores, no caso, né? Afinal, ele era octópode. Então, ele tem mais de 30 anos trabalhando na democracia brasileira, exclusivamente, inclusive. Ele dava algumas auditorias assim fora, né? Em outros processos democráticos, né? Mas o povo Pou, ele tem uma participação, né, muito ímpar, na verdade muito par, na democracia brasileira, né, e ele é uma figura central na evolução do poder democrático de um modo geral. Então tem muitas teses políticas que foram criadas, né, que foram feitas baseadas nessa habilidade do povo Pou, que não somente isso, como também tinha uma capacidade, diga-se, o pessoal até suspeitava que era próximo ali à questão da vidência, né, de tão boa que era o potencial de cálculo dele, a capacidade de analisar friamente. Exato, porque não era mágica. Não é mágica. Mágica não existe, né? Exato, não existe. A gente sabe muito bem que isso aí. Que mágica foi uma invenção dos pombos para enganar as pessoas, né? Exatamente. Justo. Olha, mas observe bem uma situação. Você já viu o tamanho da cabeça de Donald Trump? Realmente. Já. Deu para perceber facilmente. Faça essa coligação. E veja se o nome, a sonoridade do nome Trump. Quando solta a fumacinha. E quando solta a fumaça? A fumaça que o povo exala. Exato. Quando eles começam... Não, mas assim, pensa o seguinte, que o nome realmente parece que você tá embaixo d'água. Tipo, você tá... Justo. Entendeu? Justo. Exatamente. E aí você tem outros grandes políticos. Aqui no Brasil, todo mundo sabe. Justo. Que tem inclusive, o Lula. Exatamente. Que foi ligado aí. Já tá ligado. Não é de hoje. Exatamente. Então, né, no final das contas, tudo faz sentido, rapaz. Olha, eu queria levantar aqui também outra provocação, que nas minhas pesquisas, né, eu acabei descobrindo que, na verdade, o povo Pou, ele era um dissidente, como o doutor Diego revelou aí, né, ele era um maçom, Illuminati, e ele decidiu, né, montou esse plano para revelar para a sociedade, né, o que estava sendo feito nos bastidores, e há teorias de que, na verdade, ele foi assassinado. Porque ele começou a aparecer mais, aí já, olha, tem um povo decidindo aí, fazendo previsões em relação à Copa do Mundo, quer dizer, já é um evento global, entendeu? Isso chamou a atenção, e aí, né, os outros octopovos, eles decidiram... Olha, eu vou lançar aqui. E dá um passo maior, né, doutor? Eu vou lançar aqui. Exato, 8 passos, na verdade. Eu vou lançar aqui porque, veja só, essa questão do assassinato aí, ela é um pouco questionável, porque você já parou para pensar que o povo Pou pode simplesmente ter sido substituído? Fizeram ali como se fosse assassinato, porque quem está por dentro do processo democrático sabe que a morte dele não foi de fato morte, foi porque ele se tornou evidência, né? E aí isso ia acabar atrapalhando, né, a ação dele na democracia, porque ele estava em evidência. E chamando a atenção, doutor Dal, chamando a atenção. Exatamente. Forjaram a morte dele para que ele retornasse ao processo democrático, né? Só que nesse interim não se falou o quê? Como é que foi que ele ficou famoso? Será que ele não foi trazido à fama justamente para facilitar o processo de troca e assim quando ele retornasse ao processo democrático, que ele participa até hoje? Até hoje. E aí, falando ativamente, poucas pessoas sabem, ele ainda participa, mas quem garante que quem está participando lá é o povo Pou de verdade? Quem não garante que de fato morreu o povo Pou, ele foi substituído? Não é o primeiro Pou a ser substituído. Temos agora, aí um vídeo para mostrar, né? Verdade. Agora veja, o suposto assassinato, a suposta morte do povo Pou, ela ocorreu em 2010. E se você pegar a histórica das democracias ocidentais, a partir de 2010 começam os movimentos que vão levar às crises democráticas. Exatamente. E a gente teve uma que começou em 2016, 6 anos depois. Quantos tentáculos tem um povo? 8. 2010.
2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O que aconteceu em 2018? Pois é. Né? Então, o Brasil... O que aconteceu em 2016? É verdade. Só não vê quem não quer. Né? Muito bem. Que, inclusive, o sexto tentáculo é aquele tentáculo que eu falei que estava relacionado ao pornô. Né? E pode ver que foi uma putaria que aconteceu em 2016. Exatamente. Em 2016 rolou aqui também, mas a gente sabe que também foi a eleição do povo mor, que é o Trump. Justo. Que é verdade. O doutor Diego já revelou aqui que ele está aí atuando, né, já há muito tempo, e ele é nada mais, nada menos do que um agente polvológico. Porque assim, né? Apesar do povo ser. Como é que eu posso dizer? Ser um grupo que, de modo geral, tá ali participando para trazer, né, a melhora para o planeta, né, para a humanidade, inclusive. Isso. Sempre tem um ou outro ali que quer um pouco, né, deturpar as coisas. Porque, afinal de contas, né, a população é enorme, né, de povo. Então, você vai ter um ou outro assim, que foge um pouco da regra. Como toda regra, né, vai ter uma exceção. Né, então, você, obviamente, vai aparecer, né, alguns povos relacionados ao processo antidemocrático. Mas é raro. Doutor Dalton, me responda uma coisa, mas a sua linha de pesquisa é acreditando que os povos, eles são uma espécie, que são uma entidade que vem para o bem, que vem para o nosso bem? Eu sei que a gente, nós somos de áreas distintas. Eu sei que somos áreas distintas da mesma coisa que é o povo. Isso, exato. Eu gostaria de ver o seu ponto de vista. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui o ensejo antes da resposta do Dr. Dalton, que aqui a gente é um espaço também democrático, a gente gosta Dilton, desculpa, eu realmente tô... Eu sei que quando a pessoa fala, sei lá, Dalton ou qualquer coisa assim, eu sei que deve estar se referindo a mim, né? Mas... Entendi. Bom, mas assim, o que eu queria levantar é que a gente... Aqui é um espaço democrático, a gente gosta, né, de trazer opiniões divergentes quando são sentadas nos fatos, na realidade, porque não é só... acho o contrário porque viu no WhatsApp. Porque eu vi, exatamente. Tem que ter ciência, tem que ter evidência, tem que ter estudo. E aqui a gente trouxe aqui um membro, né, que a gente sabe que é um campo ainda da ciência que a gente está se desenvolvendo, no estudo da polvologia. E existem duas escolas de pensamento que, até onde a gente sabe, né, elas concordam em muitos pontos, né, existe um certo consenso entre a comunidade científica, mas elas discordam em relação à benevolência dos povos. Tanto é que a gente teve aí também, já de muito tempo, a gente sabe que Lovecraft, as bestas Lovecraftianas são baseadas em povos, né? Então, por isso a gente trouxe o Dr. Diego, que vem aí, né, trazendo essa escola que já aponta a escola de Lovecraft, que é conhecida dos meus acadêmicos como a Lovecraft Topology, e o... Actuarides, viu? A subdivisão Actuarides, né? Me perdoe não saber. Então, Lovecraft Octopolis e Actuares, que é a escola de pensamento ao qual o Dr. Diego ele vem representando. E eu queria que o Dalton você falasse um pouco mais da sua, né? Porque a gente sabe que você tem essa visão um pouco mais de que os povos eles não são necessariamente entidades maléficas, interdimensionais que vieram para dominar o mundo e destruir as almas das pessoas, mas que também podem trazer uma benevolência, né? Veja só, eu faço parte da escola da octodemagogia. Então, assim, tirando um pouco isso da reta, de certa forma, eu e Dr. Diego não estamos discordando. Veja bem, o que eu afirmei foi que a maioria, né, da população de polvo era, de modo geral, boa. O que ele afirma é que tem polvos que são muito ruins. Uma coisa não elimina a outra. A maioria. A única coisa que a gente talvez possa discordar é o quão grande é a participação. O quão grande é a participação do povo que tem um impacto negativo na humanidade. Só que a questão é que a gente, né, eu imagino que o Dr. Diego concorda, a participação da população mais positiva, vamos dizer, ainda é maior. Agora, os que são ruins mesmo, porque são 8 vezes pior. Também. Eu vejo muito a ligação dos povos com muita coisa ruim que vem acontecendo hoje em dia, sabe? A gente abriu uma linha de pesquisa agora relacionada ao lado místico. Eu sei que é um pouco utópico demais, é intangível demais falar assim do misticismo, mas o povo é um animal místico.
Lógico que vai ter as pessoas por trás que utilizam disso, manipulam, fazem todo o blá 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 acontecer. Porém, o povo tem um misticismo nele, a gente não pode negar. O povo tem um misticismo. Mais para frente a gente vai começar a entrar nesse assunto. Mas o povo tem. Mas hoje em dia, na atualidade, vocês ainda vão ver o que o povo vai fazer aí. Vocês ainda vão ver o povo tá solto, cara. Dizem que a revolta do povo vai acontecer em algum momento. É a famosa revolta povoada. Exatamente. Eu fiquei sabendo, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, vocês que são mais antenados, né? Estudam mais sobre o assunto. O povo ele tá tentando se inserir, né? Inclusive essas duas escolas têm discutido e brigado bastante. E eles estão tentando se inserir na mídia para que, quando ocorrer a revelação do povo, né, do povo escolhido, ele não tenha tanto esse choque, né, na humanidade. Então tentaram inserir aí o povo Paul, que a gente viu que ele cresceu, e tentaram silenciar a voz dele. Seria alguma forma da gente... não sei se alguém está tentando fazer isso, mas de sabotar e tentar criar essa imagem ruim do povo, né? Quando você, por exemplo, desde as crianças assistindo ali o Bob Esponja, e tem o Lula Molusco, né? Que é um octópode, que é muito ranzinza, ele é um ser ruim, né? Eu não conheço nenhum ainda, não posso dizer como que seria o caráter de um povo, mas no desenho ele se apresenta como um velho ranzinza, e isso já gera... Doutor Tiago, ganância. Observe bem qual é a característica principal do Lula Molusco lá. É ganância. Esses bichos tudo lá por dentro é tudo ganância. Entendi. A gente não pode deixar dominar o mundo, cara. A gente não pode deixar. É verdade. Daqui a um dia a gente vai ter que estar andando com um aquário, com um povo para todo lado. Um aquário, o povo dentro, os tentáculos pulando, não pode. Veja só, eu acho que o doutor Diego aí tá se exaltando um pouco, né? Porque mas o tema realmente pede. Eu sei que realmente você tem um impacto negativo aí muito grande, né? Quando o povo ele vem com o seu lado maligno, você vê que ele turva, né, a mente das pessoas, como na água, né? Mas só que ainda assim, você tem que olhar o lado positivo. Ele trouxe muita inovação pra gente. Por exemplo, agora eu imagino que Dr. Antônio, nesse momento, eu também aqui estou utilizando um computador com um processador octa-core. Muito. Que é uma inovação que foi trazida pelo povo. Mas me diga uma coisa. Mas existem outras relações. Eu só peço um raciocínio rápido aqui, antes que eu perca, para o doutor Diego. É que a gente sabe que, por exemplo, existe... você pega a evolução dos computadores, né? Você começa com um processador de 2 bits, 4, 8 é onde começa a primeira geração. A gente não conta os anteriores. Exatamente. Aí vai 8, 16, que na verdade são 2 polvos. Exato. E assim você vai. Múltiplos de 8. Quer dizer, exato. E aí vai múltiplos de 8. Resolução, por exemplo. 4K. A linguagem hexadecimal, ela é um múltiplo de 8. Exato. O 8, ele está por toda parte na nossa sociedade e a gente não nota. Quem foi que botou ele lá? Inclusive, o 8, né? Um 8 deitado significa, né? É o símbolo do infinito. O infinito. Exatamente. Então, porque significa que a sabedoria do povo nunca acaba. E é um poder sem limites. Né? Exatamente. Concordo com vocês em muitas coisas. Mas a minha questão é o seguinte: não é a questão do utilizar o que o povo vai disponibilizar para a gente. A minha briga, a minha guerra, eu sou contra, é o povo em si. Não é questão de a gente pegar e estudar o povo, aprender o que tem de bom e utilizar na nossa vida, como vocês apresentaram aí, várias coisas. Mas o problema mesmo é o povo. A maldade está no povo, na cabeça do povo. Então a gente tem que inclusive, daí que veio esse ditado, então é isso mesmo? Tipo, a maldade está na cabeça do povo. Olha, deve ter, tem vazia é o quê? Oficina de quem? Oficina de quem? É verdade. Mente vazia, oficina. E quem é que tem as maiores mentes, as maiores cabeças, né, no planeta? Os povos. Os povos, verdade. E eles estão fazendo normalmente o quê? Nada. Portanto...
Aí você tem que ver que... na água, né? E aí realmente precisa estar nadando o tempo todo e tal. Você tem que ver que é o seguinte, o polvo, ele é um animal que às vezes ele tem seu nível de estresse. Ele tá sempre sob pressão para começo de conversa. Exato. Muitos, inclusive, porque ficam sempre no fundo muito fundo, né? É verdade. E aí, Exatamente. por isso, a pressão tá o tempo todo lá, né? E sem contar que vive num ambiente cheio de sal. E todo mundo sabe que isso é horrível para pressão. Exato. Muito bem apontado. É por isso que eu digo para vocês, é muito importante a gente ter esse preparo de meses de antecedência, procurar um especialista no assunto que estamos dispostos a debater. Vi um vídeo no YouTube, sou especialista em polvo. Não é assim, entendeu? Não, Esse raciocínio... É uma longa jornada. Exato. Nós temos dois, o povo inclusive, acha que é fácil. Bom, Muito e aí o que acontece? Doutor Diego, aí ele tá falando dessa questão aí da maldade. Vai trazer um contraponto? Eu queria fazer um contraponto aqui, da maldade do povo, né? Ele tá, assim, exaltado em relação a isso. Só que ele fala que ele gostaria, né, que que a análise que nós fizéssemos, né, o aprendizado que a gente tem com o povo fosse utilizado, mas ao mesmo tempo ele não gosta da participação do povo. E eu digo assim, se nós como humanidade quisermos ser mais criteriosos, se nos juntamos ao povo ou não, a gente pode fazer isso de uma forma mais democrática. Né? Porque, afinal de contas, a gente não vive numa ditadura. Justo. Né? Ainda. Então... Olha aí, vocês concordam com o meu ponto de vista. Ainda. Por quê? Porque os povos estão dominando tudo. Mas isso aí não pode ser negado, doutor Dalton. Você me desculpa. É antítese. Porque a própria democracia ele é um processo que surgiu com o povo. Sem ele, a gente não conseguia sequer tomar essa decisão. Mas me explique aí o seu ponto de vista em relação à democracia a partir do povo. Você falou um pouco no começo, mas eu queria que você me explicasse melhor assim, como você acha ou como você entende que foi o processo. Veja bem, eu posso fazer um ponto aqui. Eu acho que a gente tem que chegar num consenso de que realmente, se é o povo que escolhe o governante, que a gente sabe que é isso que acontece, onde que está a real democracia ali? Eu vou lhe dizer agora, quem é que escolhe o povo? Abriu o meu conhecimento de uma forma diferente. Agora me diga uma coisa, quantas pessoas a gente já escolheu aí e eles são meramente uns fantoches por trás de um mecanismo? Quem garante se a gente colocar um povo no poder, o povo vai ser diferente, porque ele... Olha, a gente... Exato. Me perdoe aqui, Diego, a interrupção. Doutor Diego, me desculpe, né? A interrupção, mas... É muito importante. Existe, né, um mantra que é repetido muitas vezes e muitas não é questionado, é que diz que a voz de Deus é a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. É o contrário? É o contrário. Faz mais sentido ainda, né? O misticismo que ele falou, a história do crack, entra na história do é mais relacionado a isso. Que a voz do povo é a voz de Deus. Mas no caso do povo é o contrário, porque o povo se vê como o próprio Deus. Exatamente, mas Exatamente, mas é por isso que vem. A voz do povo é a voz de Deus, então ele é o Deus. Se o povo está falando, entendi. Muito mas bem veja apontado. Bem, por isso que eu continuo dizendo, precisamos ter gente preparada para debater e falar sobre esses assuntos, pois as pessoas, né, isso aqui é um outdoor de conhecimento, e as pessoas que estão aí nos vendo precisam entender e aprender sobre essas coisas. Não tem como a gente... Veja só. Não, é porque eu vou falar. Não, me desculpe meu lado sanguinário, mas tem hora que dá vontade de eu fazer uns arpões e sair caçando. Eu não aguento. Eu entendo. Eu estou um pouco revoltado aqui, porque as pessoas eles chegam a falar, vocês falam de qualquer coisa nesse podcast de vocês pegam pessoas despreparadas, como se o doutor Diego tivesse sido chamado hoje aqui. Imagina se eu chamo, vamos supor, doutor Diego, me perdoe colocar você nesse exemplo, mas vamos falar sobre sei lá, o ataque dos dinossauros no ano de 1630 que foi ocultado pelos muçulmanos. Você chegar e falar sobre isso inclusive é um bom assunto pra gente falar, mas isso é coisa pra depois. E imagine só eu chamar você pra debater sobre esse assunto de uma hora pra outra.
possível. É complicado. afinal Eu de estudando contas, o povo não é de hoje. O povo. E falar do que a gente não entende é complicado, é uma coisa que a gente vem sem autoridade, sem domínio. E você observa que todos nós estamos embasados. A gente está aqui debatendo, defendendo o que a gente acredita, o que a gente estudou. Exatamente. E eu tô aqui para provar, como eu já falei, eu já tive interação com o Dr. Diego já há bastante tempo atrás, há muitos anos atrás. Nos congressos, né, Davi? Na época que eu ainda estava começando, né, o meu doutorado, há mais de 20 anos já. Já volto, guys. Né, então, eu tô aqui para afirmar, eu sei que da capacidade do Dr. Diego no estudo da topologia. Era tão magrinho naquele tempo, rapaz, mas me desculpa. Aquilo era uma época diferente, né? Tá bonito. Voltando ao assunto agora, o sério, né? É porque eu entrei no lado sentimental agora. Não acontece. É um tema que todos nós adoramos, né? Então, é nada mais justo. As paixões, elas se acendem, né? No debate. Né? Porque é uma coisa que o povo entende muito bem, né? Já, afinal, a gente falou que 2 braços dele estão relacionados à luta e ao pornô, né? Que são coisas que acendem a paixão do ser humano. Exato. Não é de hoje. Por que eu falei isso? Porque o povo, ele tem isso aqui eu aprendi com o Dr. Diego, veja bem esse, né? Porque eu dei uma pequena pincelada lá, muito tempo atrás, na questão do estudo do povo, né? Mas acabei focando um pouco mais na democracia. Mas veja só, o povo, ele tem o que a gente chama de neurônio, né? Que é o axônio, que é o braço do neurônio. No povo, ele percorre desde a cabeça dele até a ponta dos tentáculos, né? Esse neurônio, os neurônios do povo, e eles são enormes. São uma coisa absurda, assim. E o que acontece? Isso promove para o povo ele perceber o seu ambiente de uma forma muito mais sensível, mais do que nós conseguiríamos, por exemplo. Exatamente. Então, inclusive, a pontinha é externa, né, doutor Dalton? A pontinha da extensão, ela fica um pouco para fora. Então, exatamente. Cada uma do quê? Das ventosas. Por isso que, como você falou, né, quando o pessoal acreditava naquela questão do misticismo, pegar uma ventosa, né, e apertar na bochecha da criança, né, que você falou. Por quê? Você estava derramando conhecimento, né? Exatamente. E aí né, surgiu aquele ditado. Suco de conhecimento. Exatamente. E o deixou o povo em polvorosa. Pois é, né? Que é uma cor muito adequada. O que acontece? Quando o povo ele toma essas decisões, você acha que quando ele está na urna ali, né? Você está na urna, você está tocando ali na urna eletrônica. O que é que ele está fazendo? Ele está vendo o sentimento de cada um de nós ali para saber o que é melhor ou o que a gente quer de melhor para a gente, para nossa população, para o Brasil. O povo ele é imparcial nesse processo. Ele tá ali e fala assim, não, essa pessoa ela quer, no coração dela, ela quer um tipo de governante X, Y. E o processo democrático é isso. E o povo tá lá para poder fazer com que isso seja feito de modo real. Assim, acontece às vezes de ter um erro ou outro, pode acontecer, mas aí, como você falou muito bem, existe um povo, né? Tem povo que é meio intencionados, né? Exatamente, que é o que pode ter acontecido aí no caso. Exatamente. E olhe bem, veja bem. É o que pode ter acontecido e é o que vem acontecendo ao longo do tempo. Observe o que é que vem de bom de uns tempos para cá. Desde urna eletrônica até o tempo que os povos ficavam dentro daquela caixinha, meu amigo. Aquela caixinha, né? Antigamente era desse jeito. Verdade, eles ficavam lá e decidiam e quem você estava votando. Então, partindo do que você falou, você acredita, sinceramente, que os povos estão bem intencionados? Olha, eu baseado no que você acabou de falar. Me perdoe eu ter saído, olha, eu preciso agora falar uma coisa aqui. Eu acabei de receber uma visita, né? Fui ver na porta, não havia ninguém. Apenas um bilhete no chão escrito assim: cuidado com o que vocês estão falando. Isso me assusta um pouco, pois eu não sei. Mas me diga, você viu... Olha. Tem baba no papel? Cheira ele. Aqui no papel, olha, eu até joguei fora logo, porque né, a gente sabe no período que a gente tá, a gente não pode cheirar e nem encostar direito nada. Mas era um papel que tinha 3 bolinhas no canto, né, e uma tinta preta. Tentáculo 4. As bolinhas do pequenininho ao maior. Isso, exatamente Tentáculo isso. 4, é o pior tipo de polvo que tem. Olha, isso...
Será que isso seria algum tipo de retaliação ou... Eles não querem ser incomodados. Eles não querem ser incomodados. A gente está expondo o que muita gente não tem coragem de expor aqui. A gente está debatendo abertamente aqui a influência do povo na sociedade atual. E que pouca gente fala. Pouca gente fala. Exatamente. A gente tem que focar nesse assunto em todos os seus 8 braços. Né? Como a gente tem que abraçar essa questão. Causa com força. Que a gente sabe que inclusive, antes que eu esqueça, né, uma coisa que a gente não comentou é na capacidade, e aí eu acho que talvez o doutor Diego, né, por já ter um estudo maior sobre a proporção de maldade nos povos, é a sua capacidade de se transmutar para que ele possa se mesclar ao seu meio e não ser detectado por predadores. Eles dizem que são predadores. Observe bem. Um grande amigo meu fez um filme que ele falava, vocês vão perceber como era o nome do filme, Matrix. Vocês lembram daquele cortezinho aqui atrás na nuca? Vocês lembram? Entendo. Você acha que aquilo era uma garra ou você acha que aquilo era um tentáculo? O que é que ele tava querendo mostrar pra gente? Agora que você me comentou sobre o assunto, eu lembro que tinha um tal de sentinela, né? O que é que ele era? Que realmente era um povo. Aquilo era claramente um... Né, Observa. O nome já indicava, gente. Tá entre linhas, rapaz. E o próprio nome. Por que Matrix? Pra dizer que era no mar. Entendeu? Exatamente. Matrix. Sentinela é um povo, entendeu? E aí você tem os agentes Smith, os agentes lá que podiam se transmutar em outros seres, já fazendo referência ao poder de controle do povo. Inclusive, é um filme de denúncia. Se você ligar a televisão agora, pôr no canal 8, vai achar o quê? A Rede Globo, que é das indústrias o quê? Observe. Doutor Dalco, fantástico. Fantástico. Domingo. Eu tô com um agora totalmente ligado agora. Exato. Tá vendo? Pessoas, fiquem atentos. Observe o mundo ao seu redor. Veja direitinho as coisas. Observe como faz sentido o que a gente está falando. E pode ver como o negócio funciona, por exemplo, que o elemento televisivo que mais atrai pessoas é a novela das 8, que nem passa às 8. Justo. Exato. O 8 tá ali só pra entrar na cabeça do ser humano e ser um atrativo, né? O 8 simboliza o infinito, simboliza poder. Passa de 9 horas, 10 horas, 9 dias. Observe outra simbologia. De acordo com a Bíblia, que é a maior quantidade de gente no mundo é cristão, acredito hoje em dia, 7 é o número da criação, é o número de Deus. O 8 é um a mais. Ele quer ser um a mais do que o de Deus. Muito bem. Exatamente. O povo, ele quer sempre ser a mais, entendeu? Por que não 7 tentáculos? Por que 8? Para dizer que é mais que Deus. É mais do que Deus. 7 é o número da perfeição, então ele é mais que perfeito. Muito bom. É uma raça muito evoluída, muito evoluída. Agora, eu não tiro a razão. É um pouco... Porque, veja bem, a gente tirou tanta coisa boa do povo até hoje, né, que eu fico pensando, realmente, será que de fato ele não tem um poder de decisão melhor do que a gente? Olha, eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo e há estudos que sim, realmente, o poder de decisão, por exemplo, que ocorre no mercado financeiro, sabe-se que se você botar um especialista para tomar decisões de investimento, com toda a informação que tem, e colocar um macaco jogando pedras nas opções que tem, a aleatoriedade do macaco ela se iguala à eficácia. Então, assim, a gente sabe que é estudo feito com macacos, mas e os povos? Justo. Eles têm uma capacidade muito melhor, né? Exato. Se, assim, a gente tem especialistas que não conseguem craquear o mercado e tem o mesmo desempenho que entidades aleatórias, o povo ele também. Exatamente, que o Diego, doutor Diego, ele tá atento que nem eu aqui. Craquear é um termo que, inclusive, significa isso, que é usar a sabedoria para conseguir uma cópia perfeita. Que vem, é o significado da palavra crack, né? Que é uma cópia perfeita. De quê? De Deus, da divindade, dos deuses, de modo geral, né? Que aí a gente tem que é antagonismo com o Kratos, né? Como eu falei, que é o oposto, né? Aquele que se opõe ao Kraken, né? A palavra.
Então... Do grego. Doutor Falando em grego, guys, eu queria só fazer uma pausa. Doutor Diego, me perdoe. Você queria fazer uma pausa para falar sobre os nossos patrocinadores, né? Quem tá patrocinando o Gênios hoje a gente tá falando sobre grego e Idade Média, é a Socrates, né? Caixas para mudança, caixas para qualquer tipo de utilidade, você pode entrar na Socrates. Beleza? E também temos o patrocínio da indústria de sacos de lixo René Descartes. René Muito Descartes bom, aí trazendo vários tipos de sacola para todo o Brasil. Link aqui Na aqui descrição. no post. De repente, se você for comprar, você pode usar o nosso código. O código é Gênios? O código no caso, deixa pra lá. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Tem a participação das pessoas. A gente tem algum telespectador mandou alguma Não, mensagem? é sua primeira É um bom participação aqui. ensejo. Eu acho que é um bom ensejo. Eu acho que, inclusive, a gente pode já chamar aqui o nosso mediador, se a banca concorda. Justo. Acho que a gente pode abrir aqui a participação dos nobres desembargadores que estão presentes no chat, para, de repente, aí começar esse bate-volta gostoso, esse questionador. Aproveitem hoje que temos 2 especialistas no assunto, então vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem sobre o assunto, né, específico, né, eles são estudados, são muitos anos de estudo aí, né, e eu não sei, o Dr. Diego já deve ter viajado uns 18 países aí para estudar sobre os povos e os octópodes e... Enfim, ele pode falar. Eu mergulhei na Antártida. Nadei amarrado nos tentáculos do Lula. Muito bom. Ele tem uma experiência... Como foi? Foi. Não, eu realmente queria aproveitar aqui a presença do Dr. Diego. Olha, assim, Eu queria... só um minuto, Dr. Dalton. nas peladas do grupo de ciências que a gente fazia parte, ele era conhecido como Craque Diego e não era pela sua habilidade no futebol. Craque Diego. Era muito bom. Outra coisa. Eu gostaria que, antes de a gente passar a sessão de interação com o chat, que eu queria que o Dr. Diego, ele realmente, que foi uma história curiosa, né, de pesquisa. Por que você estava na Antártica amarrado com um polvo, navegando pelos 7 mares? Eu imagino que não tenha sido uma experiência muito agradável, mas pelo bem da ciência, você é um dos poucos homens que disseram, não, pelo bem da ciência, para avançar o conhecimento, abraçarei este polvo e irei até as profundidades do mar gelado, para descobrir de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo. E se atender aqui é melhor. Doutor Antônio, como vocês sabem aí, doutor Antônio, a gente precisa de uma boa amostra, né? A gente precisa de uma amostra verdadeira. Estatística é tudo. A gente não pode trabalhar com uma coisa avulsa, né? Eu acho, não. E daí a gente precisava da amostra que o doutor Dalton estava falando agora há pouco, que ele citou para a gente aí, que a gente precisava de uma amostra do DNA do bicho. E a gente não conseguia, a gente tentou botar jaula, a gente tentou botar arpão, tentou botar vara gigante e não conseguiu. E eu fiquei nervoso. Eu botei uma faca nos dentes e pulei. Normal. Foi uma história incrível, realmente. Na nobre atitude de uma pessoa com experiência. Na coluna aqui, eu acho que ele apertou muito, mas eu pulei e me agarrei no tentáculo do bicho, ele soltava fumaça para um lado, e eu com a faca nos dentes, puxava do outro. Me encanguei, trouxe um pedacinho para cima, berrei para a superfície, graças a Deus. A água estava um pouco gelada, né? Eu passei um tempo meio resfriado, mas a gente teve a amostra para o estudo, e hoje em dia o doutor Dalton está fazendo um trabalho incrível estudando Exatamente. essa amostra do povo que a gente tem até hoje. A gente cortou as bichinhas igual o cérebro de Einstein. A gente cortou em pedacinhos. E a gente saiu distribuindo o mundo. Entendi. Hoje em dia, as pessoas que estudam essa amostra, é tudo. Todo mundo sabe que o cérebro de Einstein tá ali fatiado para ser estudado, né? A gente cedeu algumas amostras do cérebro para os povos estudarem, né? E, ao mesmo tempo a gente teve essa troca, né, de conhecimento. E realmente é uma coisa incrível que a gente vem fazendo aí, né, com o cérebro do povo, porque o que acontece? A gente percebe que de certa forma, o povo é inteligente, de modo geral, né? Há controvérsias, mas sim, tem gente que diz que o povo é burro, mas não é tanto. Porque o que acontece? Quando você observa o cérebro do povo, você entende
que o que ele está fazendo ali não é corpo mole. Ele está apenas poupando a sua energia para fazer a sua atividade, né, a sua atividade intelectual de forma mais eficiente. Verdade. Apesar de ter o corpo mole, ele não faz corpo mole, até porque ele já tem o corpo, então não há necessidade de não precisa fazer. Como né? a gente tinha falado, o polvo é um animal que consegue trabalhar muito bem sob pressão, né? E estudando o polvo, que a gente descobriu, por exemplo, a origem da dor de cabeça. Todo mundo sabe que o nome do polvo, né, que a espécie do polvo é chamada de cefalópode, né? E a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, ela tem uma origem muito anterior, né, que a gente consegue correlacionar aí com o polvo, né, e já vimos isso há bastante tempo. E, por fim, descobrimos que o cérebro do polvo também vai muito bem com choio. É verdade. Olha, veja bem, um dos motivos de eu ter saído da sociedade, que a gente trabalhava junto, foi a partir do momento que colocaram os pedaços do cérebro de Einstein para o povo estudar. A gente não pode fazer isso. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A nossa raça não pode ficar submissa aos povos, meu Deus do céu. Para quem não sabe, o Diego fazia parte da SOCO, que é a Sociedade Oculta de Cefalópodes e Octopologia. Isso. E ele saiu há bastante tempo do SOCO. É verdade não sei se é verdade que foi ocorreu uma briga e você saiu um soco, um pontapé. Exatamente. Parece que foi bem violenta o fim dessa sociedade aí. Desculpa que cortou um pouco aqui para mim, doutor Dalton. Se você pudesse aí, de repente... Doutor Dilton. Qual rapaz lá que eu não gostava não, sabe? Que era um tal de Tesla. Eu não sei como é o nome dele, eu não gostava. Então o doutor Diego chegou enquanto estava nessa sociedade, chegou a realmente participar mais ativamente. Você estava na grande sessão do soco final? Ele viu por alto, assim, ele viu pela janela, eu fiquei nervoso, e o Tesla dizendo que queria botar um satélite e com povo e 6G, eu fui nervoso e botaram o cérebro do homem para estudar. Não pode fazer uma coisa dessa. Disseram que foi uma questão chocante, mas aparentemente o pessoal ficou meio enrolado na hora de sair de lá, mas já deu tudo certo, né? Então, repetindo aqui para Dr. Antônio, que não tinha. O que eu estava falando era que a Sociedade Oculta de Cefalópodes e Octopodes, né, que é a SOCO, ela já vinha com esse trabalho aí incrível há bastante tempo. E Dr. Diego, ele saiu da sociedade, né, saiu há tempo, inclusive, mas a gente ainda continua trabalhando aí, né, na atuação da democracia e da octopologia, né, que são sessões que se intersectam. Então a gente está lá sempre trabalhando junto, de vez em quando vai sair artigo novo aí daqui a algum tempo, talvez daqui a uns 8 meses, ou no máximo 8 anos. Ótimo profissional, tá? De parabéns seu trabalho, doutor Dalton. Olha, eu queria aproveitar aqui, eu acho que a gente já pode então chamar aqui o nosso mediador, né, o nosso querido Lancelu, por favor, se você estiver aí presente, você... Peraí que eu vou fazer o jutsu. Desculpa? Tem um jingle do Lancelu? Não, é o jutsu, pô. Quem me summonou? Pronto. Está aí. Muito boa noite, primeiramente. Boa noite, querido Lancelu. Hoje não só com uma pessoa, né? Fazer esse meio de campo aí. Prazer em conhecer você. Prazer. O Dr. Diego e o Dilton realmente 2 especialistas de ponta. Um debate saudável, né? A gente pode ver que hoje em lembrando que no mundo só tem 8 especialistas de ponta, um para cada ponta do estudo. Exatamente. Quem sabe em futuros episódios possamos chamar dos outros 6. Aí a gente faz um debate completo. Pode ser. Que aí a gente pega todos os 8 pilares, né, do estudo dos Octaflex aí. E a gente faz um estudo mais cabeça. Um estudo mais cabeça, né, onde a gente vai chegar realmente no centro. Verdade. Vai ser andado a passos largos. 8. A 8 passos de uma vez. Isso aí. Bom, podemos ir para as perguntas? Exatamente. Se vocês puderem, Lançalo, se puder
a galera dos espectadores que estão aí no chat, se vocês puderem direcionar suas perguntas para o especialista qual vocês desejam a resposta, né? Porque sabemos que são duas escolas distintas, então de repente a gente pode até ver o ponto de vista de cada escola para a gente tentar chegar num consenso para uma resposta mais eficaz. Mas eu gostaria de deixar claro que, claro, a gente vai sempre respeitar aí, né, o pedido do nosso maravilhoso time de desembargadores que veio aqui assistir esse debate, aqui está presente aqui no chat. E o pesquisador, né, escolhido para responder a pergunta, ele vai responder, mas todos os outros participantes estão liberados para, de repente, aí somar as respostas e adicionar conhecimento. Lembrando que a gente que estuda essa área, né, a gente está acostumado a debates mais acalorados, né, inclusive o nosso grupo de estudo se chama Octógono, não é à toa, né, porque a gente, né, resolve ali, a gente tem que resolver de alguma forma. Exato. Só sai um no chão e o outro em pé com a resposta certa. Exato. Entre a 8 sai um. Exatamente. Eu queria. Vamos começar com as perguntas que já foram feitas, então elas vão ter um direcionamento ainda para um dos especialistas. Certo. O Tsunami, ele perguntou, né? Aí a gente já pensa, né? Tsunami, mar, povo. Quem não será o tsunami? Né? Quer dizer que talvez seja um povo que te fez a pergunta? Será que ele está tentando se esconder no meio? Vamos ver. A pergunta dele foi a seguinte: os japoneses descobriram desses poderes ocultos do povo, já que seu conteúdo adultos tendem a apresentar tentáculos. Eu tô até me enrolando, eu acho que os efeitos do povo estão. Ou os povos se obrigam a fazer esse tipo de entretenimento para eles. Fica aí o questionamento. Veja só, essa eu posso responder, porque eu estive no Japão por um tempo para poder estudar o processo democrático, como ele ocorre em diferente, porque lá você tem várias ilhas ali, tem um arquipélago, né? Então, às vezes acontece de você ter evolução de processos democráticos de forma diferente ali, né? Por um tempo, por exemplo, no Japão teve o imperialismo em uma boa parte da região, né? Que foi, como o Diego já abordou, o doutor Diego já abordou, foi a questão, né, da ascensão do poder de octópodes malvados, né? E o que acontece? A sociedade japonesa ela se adaptou muito bem ao convívio com os octópodes de modo geral, né? Pode ver que a bandeira do Japão é a foto de um octópode vista de cima, que é aquela bola redonda, né? Claramente. Perfeito. Exatamente. A analogia a isso é feita também pela Coreia, que não somente tem a Coreia do Sul, que não somente tem a foto do octópode, como tem representações dos seus 8 tentáculos, né? Ali ao redor. Então, o que acontece? Por essa ser uma sociedade que já está há bastante tempo adaptada à convivência com o povo, e como eu falei, o povo ele tem um dos seus braços de atuação, faz parte, ele atuar no pornô, né, como eu já bem disse, essa representação que vocês veem nada mais é de que uma parte do entretenimento direcionada para o povo, porque o povo no Japão gosta de tentáculo, né? Afinal de contas faz parte da sua cultura. Né? Você nada mais. E o que acontece? Como existe essa correlação muito grande, né? Essa intersecção muito grande entre a população humana e a população polvística, né? Você tem, obviamente, representação, né, de um dos braços de atuação do povo, que é o pornô, né, com a intersecção desses dois grupos. Então, por isso que você, quando observa isso do Japão, você consegue analisar você consegue visualizar. Para a gente soa muito estranho porque o povo não tem uma participação tão evidente, né, na nossa cultura, né? Apesar do povo ter feito isso, foi ocultado, né? Como silenciado, a Soco já estudava há algum tempo. Afinal, é a sociedade oculta, né? Então, o que acontece? Quando a gente visualiza isso no Japão, nada mais é do que a gente tá vendo algo que faz parte da rotina do povo no Japão. Né? Então é algo que é simplesmente como se a gente estivesse assistindo a Xuxa, ou como se a gente estivesse assistindo, sei lá, Jornal Nacional. Só que lá você tem uma coisa um pouco mais decisiva ali, né? Uma ação só ali com a participação do povo mais efetiva, né? Mais efetiva, exatamente. Com seu centavo. Muito perfeito. E já falando do japonês, né, o Johnny ele perguntou se o fato dos japoneses serem mais estudiosos, inteligentes, tem a ver com eles se alimentarem de comidas marinhas,
que estão ali relacionados ao povo? Ou será que é por causa do convívio mesmo direto com os povos? Eu acho que o Isso aí Dr. Diego quer responder isso aí melhor, que é a especialidade porque... dele. Exato. Ele, inclusive, já comentou, o Dr. Diego aqui, ele já comentou do procedimento que é utilizado há milênios, inclusive no Japão também, de derramar uma baba do tentáculo do povo para fazer com que a criança ela tenha um desenvolvimento mais popular, né, polvorístico. Eu vou responder em poucas palavras. Totalmente ligado. Totalmente ligado. A alimentação, a saúde deles. Olha, a alimentação, comendo pouco, a saúde deles é melhor. O estilo de vida, a educação, a forma como eles vivem, a forma como eles vivem é totalmente diferenciado. É totalmente diferenciado. Você vai em uma cultura japonesa, você chega aqui e você diz, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Isso tudo está ligado à alimentação de povo. Uhum. Tudo isso vem a convivência também. A convivência ela vai levar a gente a outras coisas, né? Como vocês apresentaram, os materiais que tem participação dos povos para fazer e tudo mais. Só que a questão do ser humano em si vem diretamente da ingestão de povo. Eles já são uma ilha, ali estão rodeados de povo. É povo toda hora, é povo café da manhã, é povo no almoço, povo na janta. Eu não sei se isso é algo que pode complementar, né, a sua resposta, mas me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente, né, os japoneses eles abriram mão de utilizar talheres, né, justamente para tentar simular os tentáculos ali do povo junto com, né, o hashi que eles chamam, né, que se você for procurar na língua bizantina lá antes do latim, né, hashi significa tentáculo, né? Inclusive tem uma palavra muito parecida que significa hachi, que em japonês significa 8. Pode procurar. É verdade. Muito bem lembrado. É incrível, eu acho isso maravilhoso por isso, porque no final tudo se alinha, tudo se conecta. Exato. Como um 8, né? Exatamente. Você vê como a vida. Olha aí. Foi já dita há bastante tempo aí, né? Faz do processo evolutivo da população do povo com a humanidade. Incrível. Só verdades. Bom, o MD Caleb, ele perguntou se seria a caneta tinteiro uma tentativa do homem de se aproximar à genialidade dos povos. Olha, veja só, o processo, como eu estava dizendo, falando sobre o processo democrático, né, a escrita ela surgiu há bastante tempo, e antes de a gente ter essa interação com o povo, a gente fazia de uma forma muito rudimentar, que era cavando pedras de argila, né? Então, a gente criou o papel e não usava, né? A gente enrolava corpos com papel, porque a gente não tinha utilização para isso, porque sequer a noção da existência da tinta fazia sentido pra gente. Justo. A gente escrevia em pedaços de pedra, né? Então, era o que tinha, né? Os sumérios faziam isso há bastante tempo, os egípcios também, os gregos, inclusive, que surgiu, né? Na época da Grécia, a interação, como eu disse, com o povo, e, como bem apontado por você, né? A utilização da caneta, ela surgiu antigamente com a utilização de pena e tinta. Por quê? Uma vez, a história aqui, né? Isso aí muda dependendo da do historiador, né? Do historiador. Mas uma vez, em uma praia, se encontrou várias penas, corpos para todo lado, de pombos e polvos, e essas penas estavam todas meladas em tinta. E perto de um desses corpos, você tinha algo escrito ali. Eles falaram assim, nossa, escrito sem pedra, que coisa absurda. Será que a gente consegue fazer? Pegaram uma dessas penas, tentaram reproduzir, né? Obviamente, posteriormente, isso foi melhorando com na interação da população humana com a população de polvo. E assim que surgiu a utilização da pena com a tinta para fazer a escrita. E isso foi se aprimorando, até que a gente conseguiu produzir a nossa própria tinta, que é uma vocês especialistas, por favor, me tirem essa dúvida, né? Mas tem aí nos escritos antigos, né? Foram achados, né? Escritos dos povos antigos,
né, que ocorreu essa guerra aí, uma guerra entre os povos e pombos, né, no ano de 1895 antes, né, de Cristo. Não sei se foi nessa data aí, a data pode ter um pouco tem mais... gente que coloca uma margem de pelo menos 50 anos para mais ou para menos, porque é um pouco incerto de quando isso aconteceu, mas é mais ou menos por essa data. Entendi. E aí é a lendária, né, a guerra dos Exato. pombos. Até hoje encontram corpos de polvos. Meus amigos, eu preciso sair aqui, viu? Eu vou precisar sair. Os povos estão Mas foi chegando um prazer aí, né? imenso. Se Foi esconda. um prazer imenso falar com você. Doutor Diego, se esconda e nos dê notícia depois se sobreviveu ao ataque dos povos. A gente tá aqui com você. Eu acho que depois dessa... Mandem boas energias aí, viu, pessoal? Eu vou precisar sair aqui. Foi muito bom falar para a humanidade aí, explicar um pouco do que são os povos, né? E mais uma vez um prazer enorme falar com vocês, viu? Um abraço a todos e torçam por mim aí, viu? Vai dar tudo certo. Até mais, doutor Diego. Até mais, doutor Diego. Bom, podemos prosseguir com as perguntas? Alguma outra consideração? Não, mas sobre a última pergunta era apenas isso. Pode prosseguir. Tudo certo. Agora uma pergunta muito interessante do Manuel. Ele perguntou se o Cthulhu, que é aquela criatura mística, ela seria o tentáculo por trás de todos os povos? Ele estaria manipulando os líderes das nações a seu favor? Pois a gente sabe que o Cthulhu, né, como a mitologia diz, ele manipula e controla a mente humana. Veja bem, como o Dr. Diego ia falar, né, ele já me explicou isso em um momento também atrás, então eu tenho um conhecimento um pouco mais, não é tão aprofundado quanto o Dr. Diego, mas aqui eu vou tentar cobrir o máximo que eu puder. Existe uma questão mística envolvendo o povo, de modo geral. Então, ao mesmo tempo que a figura do Kraken surgiu, né, como um símbolo de algo positivo, conhecimento profundo, né, tem muita gente que achava que o conhecimento, de modo geral, é algo ruim, né, e aí não queria se aprofundar tanto porque achava que a loucura estava ali permeando o acesso ao conhecimento. Então, quanto mais você conhecesse, mais a loucura ia tomar conta da sua cabeça. Né, tem muita gente que associa isso, né, acha que o conhecimento é algo absurdo, é algo abominável, e tenta evitar o seu conhecimento a custo, né, tentando o máximo possível seguir atrás do seu objetivo, que é se tornar completamente imbecil. Mas o que acontece? O que veio conseguindo aí também, não vamos tirar o sucesso, né? Isso é uma linha de pensamento que está crescendo absurdamente ultimamente. Do imbecil, no caso, né? Isso. O Cthulhu, ele é essa representação. Ele é a representação do terror que as pessoas têm de conhecer coisas, de aprender. Né? Então, por quê? Porque o povo, ele é um símbolo do conhecimento, como a gente já havia dito. Porque é um bicho com uma cabeça enorme, né? Então, a primeira associação que você faz é o seguinte, é o quê? Né? Conhecimento. Né? Um bicho com uma cabeça desse tamanho só pode ser um animal extremamente inteligente. A segunda é sexual, né? Porque ele tem muitos tentáculos. Então, quando você visualizou... O que aconteceu? O Dr. Diego apareceu aqui. Dr. Diego? Dr. Diego? Gente, eu acho que isso é um sinal. Eu também acho. Cthulhu. Olha, a gente... Cthulhu. Não vamos citar nomes, vamos chamar de Coturno. Aconteceu alguma coisa aqui, apareceu o Dr. Diego aqui, eu tô ouvindo um barulho. Ele saiu agora. Não, eu joguei ele pra lá pra gente evitar de termos... Nossa, isso foi muito estranho. Não sei, isso foi muito estranho. E muito lembra estranho. que ele estava utilizando-se de um codinome, né? Diego. Mas eu creio que toda a sociedade octopode não só pode, mas deve saber quem é ele. Sem dúvida. Os octopodes, eles podem muito. E eles sempre tem aí várias alternativas. Pelo menos 8, né? Exatamente. Agora, eu achei esquisito, porque o Dr. Diego, ele não fez a nossa despedida... que normalmente fazemos, né? Aí eu achei estranho, né? Talvez ele está de rendido, ele mostrou isso como sinal para mim, mas não sei, né? Eu não sei se eu escutei alguns barulhos estranhos de fundo, aqueles. Eu vi um. Rainha Elizabeth! Viu?
Infelizmente. Olha, Eu acho que Dr. Diego... Temos um grande problema aí. Algo deve ter acontecido. Olha, tem um fator. Lembra que a gente denunciou aqui no episódio da Rinha de Idosos? Exatamente. Exatamente. Ela era conhecida como mó e osso. O que sabe ele quer dizer? Sabe quem não tem osso? O povo. E eu vi também que vocês fizeram a correlação com com a rainha Elizabeth e a proporção áurea. E o povo também obedece essa proporção. Eu só queria Verdade. dizer. Em qualquer ângulo que você pega, realmente. Se virar o povo, ele tem a mesma proporção ali. Áurea, então você tem ali se você observar, o povo também está seguindo essa proporção, então existe uma relação forte aí. É bom tomar cuidado. Mas vamos passar para a próxima pergunta antes que aconteça alguma coisa com a gente. Eu fiquei realmente preocupado agora com o Dr. Diego. Eu também um pouco. Inclusive, eu já falei, quando tive que me ausentar aqui, o bilhete estava escrito: vocês estão falando demais. Falamos do coturno. E olha o que aconteceu. Né? Cuidado, galera do chat, com suas perguntas. Acho melhor a gente pode estar entrando assunto em assuntos muito turvos, né? Que pode... Não sei. Gente, é só um pessoal aí que puder de repente... Vocês estão ouvindo algum barulho de bala na transmissão? Não, eu ouvi o barulho da embalagem sendo aberta. Eu também... Mas da bala mesmo não, é só da embalagem. A ASMR aqui a gente não põe. Então tudo bem. Aquele barulhinho... Isso. ASMR. Não, tá mas tranquilo. A bala em si, não. Temos mais alguma pergunta? Exato, é isso que eu ia perguntar agora. Temos. Vamos para a próxima pergunta, então. Só deixa eu me achar aqui, que eu me perdi. O Scanor, ele queria saber a relação entre a Cacolândia e o Kraken. Muito, muito bem analisado aí. Veja bem, como eu disse, né, que tem essa questão religiosa aí do Kraken, né, da figura do Kraken, da procura do conhecimento. Você sabe que o Kraken, de modo geral, ele é como se fosse um tipo de composto que surgiu na ideia da procura do conhecimento que está além. Né? Na verdade, além, o que só tem é você ficar doidão, né, com a utilização da pedra, mas para quem utiliza, acha que está ali absorvendo um conhecimento incrível, né? Você está tendo uma visão de mundo, ali, tanto que você olha para as pessoas, elas estão, né, com o olho assim vidradaço e tal. Então, o que acontece é que o nome dessa droga foi feita baseada nessa questão da procura do conhecimento, né? Que nada seria mais atrativo do que você conseguir tragar o conhecimento para dentro de você com duas baforadas caprichadas. Exato. Pedra, e já sobe direto, já dá a lombra e você enxerga além, entendeu? Isso é uma coisa que o povo ele tá fazendo o tempo todo, só que ele tá embaixo d'água, aí ninguém vê. Só que o que acontece? Esse composto ele foi criado por pessoas que seguem a escola de filosofia de Cthulhu, né, da burrologia. Então, o que você tem, na verdade, é o oposto disso. Você tem uma fuga da capacidade intelectual, né? Que é o que acontece de modo geral, né? Que as pessoas que fazem parte dessa escola conseguem isso em um nível natural, né? Conseguem seguir atrás da incompetência intelectual de uma forma muito mais exemplar. Exato. Né? E uma eficiência muito grande, né? Eficiência enorme. Exatamente. E que as pessoas tentam reproduzir isso através de psicoativos, né? Que servem para diminuir a capacidade intelectual. E a pessoa vai tentando fazer né, buscar o oposto. Mas acaba... Meu Deus! Estão todos Vocês bem? ouviram? Eu ouvi um octóporo. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu acabei de escutar. Um octóporo acabou de sobrevoar aqui. Tem uma janela acesa atrás de tu e uma luz vermelha apontada pra tela. Eu ouvi esse grito. Olha, eu queria só parar. Esse grito, ele não foi um grito humano e não foi um grito apenas de desespero. Eu já ouvi muito esse grito
que é o grito que a pessoa tem quando ela enxerga o abismo. Que foi exatamente o grito que eu dei quando eu encontrei com o pombo. Eu olhei nos olhos dele. Que é uma expressão de horror que ela é cultural, ela é visceral. Eu acho que o nosso grande amigo Dr. Diego está em perigo. E este grito é a alma dele saindo do seu corpo, implorando por misericórdia, pois sabe que naquele momento o corpo será triturado e descerá às profundidades dos calabouços do povo. E eu também já vi gente com dor de barriga fazer o grito parecido, que é algo próximo. É uma situação análoga, né? Uma situação o quê? Perdão, não entendi. Análoga. Anal. Ah. Análoga, sim. Isso. Olha, eu estou realmente preocupado, pois... Olha, eu já tenho aqui uma coisa que a gente não percebeu enquanto a gente estava discutindo, mas os informantes que eu tenho, né, espalhados pelo globo todo, alguns deles estão acompanhando, né? E essa minha informante específica, ela falou que estava escutando, né, no fundo ali da transmissão, sons de helicóptero. Eu queria que vocês também... Eu acabei de escutar um som... Não é um helicóptero, tá? Helicópteros são coisas humanas, tá? O que a gente tem escutado aqui é um octóptero, tá? Ah, que é o povo de cabeça para baixo rodando. Eu não sei se vocês conhecem, mas, né? Quem dera... E a forma que eles fazem para voar debaixo d'água, né? Exatamente. É porque você vê pouco, mas o Robin Coelho, que aí ele tá lá, ele vira de cabeça baixa e vai. Exatamente. É ruim porque às vezes fica sem... Como diz? Pô, até me perdi aqui agora, porque eu tô realmente preocupado com o barulho do helicóptero que eu tô ouvindo por aqui. Senso de direção, você quer dizer? Não, exato. Às vezes eles perdem essa direção porque como gira muito, né? Ó. Faz sentido, olha. Gente. Ai, moleque. Cachorro. Acho que foi aqui, hein? Eu acho que foi aqui. Foi aqui, meu Deus do céu. Tô, hein. A peste. Olha, eu estou começando a ficar preocupado. Não! Meu Deus. Então se foi também. Não consigo entender o que está acontecendo. Alguém... Eu acho que agora... Dalton! Alguém? Dalton, você está me ouvindo? Alô? Oi, você ainda está me ouvindo, né? Eu acho que eu estou sendo... Dalton. Eu acho que eu preciso de ajuda aqui. Eu acho que eu estou sendo vítima de sabotagem, Dalton.